Se você der lugar ao Senhor Jesus, você vai sair daqui cheio da presença dEle. Só abra teu coração, esqueça um pouco as coisas que você vive lá fora, esqueça os problemas e viva aqui o sobrenatural do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10. A partir do verso 12, iremos ler até o 13. Aleluia. Ouvindo aqui o pastor ministrar, falando das mães, me sobrevinha na cabeça que uma certa mulher que estava com o irmão morto há uns dias, falando com Jesus, Jesus falou para ela: se creres, verás a glória de Deus. Então o que você precisa é você crer que você verá a glória de Deus. Só basta você crer, você continuar orando, continuar perseverando e acreditando nas promessas daquele que te fez, pois Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Amém, irmãos? Acharam aí? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixastes tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, terá também o escape, para que possais suportar. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Em meio às tentações, nós buscamos escape. Muitas vezes o nosso escape. Não o escape aquele que vem do alto, aquele que é divino, né? Aquele que fala que está conosco. Só basta nós crermos. E às vezes chegamos até a esperar e não ver. Aí desfalecemos um pouco, esmorecemos. E Deus vai falando, como aqui foi louvado, né? Eu estou contigo. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu estou contigo. É isso que Deus fala, que Ele está conosco. Nem todos supõem estar firmes na fé, seguros diante de Deus. Realmente estão. Aqueles que estão, acham que estão firmes, seguros na fé, somente crendo em Deus, não estão. Como assim, Douglas? Você está louco? Não. É porque também Israel, ele achava que ele estava seguro, mas ao mesmo tempo que ele achava que estava seguro, sendo eleito de Deus, aquele povo de Israel, ele caiu em meio às suas vaidades, em meio aos seus achismos, e deixaram de lado de vigiar, pararam de vigiar, e por isso veio a queda. Mas Deus, a confiança de Israel em suas próprias forças, ou seja, na eleição definitiva do Altíssimo de Deus, causou a ruína da nação. O povo pensava que, por estar sendo escolhido por Ele, não precisava zelar pela sua vida espiritual, vigiar suas atitudes. Contudo, Paulo deu conselhos ao povo de Corinto: aquele que está de pé, vigie para que não caia. E é isso que devemos fazer: vigiarmos, orarmos, estar sempre constante em oração, para que não venhamos a aceitar as coisas deste mundo e nos acomodar. Glória a Deus, aleluia. É Deus. Senhor Jesus. Muitíssimo apropriado
as falas do Paulo, pois todos correm o risco de cair em pecado, principalmente aqueles que permitem cometer os, digamos, pecados inofensivos. É uma coisa inofensiva, não é inofensiva, irmãos. Deslizando, acreditando que a graça os absolverá das consequências do seu erro. Quem é sábio, vigia e guarda com temor a sua fé. Além disso, persevera a sua mente firmada nas Escrituras Sagradas, pois sedes que sua força vem de Deus. Por esse motivo, é humilde em suas palavras, em suas atitudes e em seus pensamentos. Por meio do Senhor Jesus, o Altíssimo estabelece um pacto entre ele e o homem. Com isso, o ser humano assume seus deveres como cristão, sendo e gozando dos privilégios de ser filho de Deus. Nós temos privilégios de ser filho de Deus e de gozarmos da alegria, dos prazeres no qual Ele nos dá. Mas Ele também nos dá uma responsabilidade de vigiarmos e orarmos, de estarmos sempre na presença dEle. Pois se estamos de pé, temos que vigiar para que amanhã não possamos vir a cair. Ao enfrentarmos tentações, Deus nos promete duas coisas: livramento e força para suportar. Jesus nos deu o exemplo e mostrou que a tentação somente lhe sobreveio porque Deus lhe deu o poder para resistir. Deus nos prometeu este poder, porém, não devemos pensar que o livramento significa que não estamos, que não vamos ter que encarar os desafios, as necessidades e dificuldades. Nós iremos passar por momentos tortuosos, momentos de dificuldades, momentos de tentações. Mas lembre-se que Deus não nos dá tentação maior do que nós não podemos suportar. Verdade. Aleluia. Jesus. Pois o nosso caráter é aperfeiçoado ao resistirmos às tentações e enfrentarmos os desafios. Deus nos providenciará livramento para nós, mas Ele também está interessado em desenvolver o nosso caráter santo. Por isso Ele nos permite que sejamos tentados, pois Ele quer nos moldar, Ele quer que nós tenhamos aquele caráter santo, Ele quer que vivamos em santidão. Sede santo porque eu sou santo, assim diz o Senhor Jesus. Persevere. O equilíbrio entre os dois é a obra de Deus. Decidir manter-se fiel é a nossa obra. Em Romanos capítulo 5, no versículo 1, do 1 ao 5, e em 1 Pedro 1:7 fala: devemos manter-se fiel à obra do Senhor. Nosso sucesso nunca é mantido pela força com que somos tentados, mas sim pela fé com que resistimos. Precisamos pedir a ajuda do nosso Pai Celestial e procurar forças por meio dele, a expiação do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, quando mantemos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, Ele fala que se tivermos uma vida reta aos olhos de Deus, uma vida correta, em 1 Coríntios 2:9 fala que se nós perseverarmos, nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem chegou em nosso coração as obras que Deus tem preparado para nós. Então devemos resistir, devemos perseverar, devemos acreditar, devemos lutar, devemos ir até as últimas consequências seguindo o Evangelho de Cristo. E é por isso que eu trouxe hoje uma palavra para vocês com um tema de por que passo provações. Eu vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias
no livro de Colossenses, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 15, amém? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil cuspiência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despedistes do velho homem com os seus feitos, e vós vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo perfeito. É a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sedes agraciados. Aleluia, Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele auxilia os cristãos de Colossos para que pratiquem corretamente a vida cristã, lembrando-os da supremacia do Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e somente através dele haverá salvação. Somente através do Senhor Jesus haverá salvação. Paulo decidiu, em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 2 fala: não decidi saber entre vós coisa alguma, senão Cristo e este crucificado. Era o que Paulo apenas tinha de conhecimento. Ele queria saber, a não ser uma coisa: viver em Cristo, e esse Cristo, ele crucificado. Toda vez que lembre de Cristo crucificado, lembre-se que foi através do pecado que você vinha cometendo, através dos pecados que você cometeu, que Cristo morreu para lhe perdoar, ou seja, através daqueles pecados que você cometeu, Cristo te limpa. Ele te limpa dos pecados. Ele pagou um preço que nem eu nem você conseguimos pagar, um preço alto pelos seus pecados. Então, ei, você que está dormindo ainda, que está cochilando, que está de pé, vigia para que não caia. Viva Cristo, e esse Cristo, ele foi crucificado por você. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Paulo alerta sobre as necessidades do cristão em manter suas vidas voltadas para o Senhor, fugindo dos falsos ensinamentos e filosofias. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, para você não viver segundo as
coisas deste mundo. Lembre-se de uma coisa: você é forasteiro nesse mundo. Você não está em terra tua. Nós não somos desse mundo. Não devemos viver as coisas deste mundo. Nós somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Se vivamos, é Cristo. Se formos para a glória, é lucro. Nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, não uma vida que agrada a nossa carne. Devemos dia após dia sacrificar as nossas carnes, sacrificar aquele desejo carnal no qual sobrevém sobre nós, de vivermos a vida à toa, de vivermos uma vida que não agrada a Deus. Devemos viver e acreditar que nós veremos a glória de Deus, que nós somos filhos eleitos de Deus. É isso que ele fala na sua palavra. Deus tremendo, aleluia! A partir do momento que escolhemos crer no Senhor, nossas vidas são transformadas, e essa transformação também reflete no modo como agimos com as outras pessoas. Devemos sempre ter o amor, ter união ao próximo, revestindo, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Aleluia. O apóstolo lembra a todos a necessidade de voltar suas vidas a Cristo, da sua plenitude, e de tudo somente através dele há salvação. Não é bom sermos taxados de pessoas chatas, mas temos que lembrar que nós somos o sal da terra. Se nós somos um sal que não tem sabor, um sal que está jogado há muito tempo, guardado, nós perdemos o sabor. Não, nós temos que ser aquele sal que dá gosto, aquele sal que as pessoas veem e se incomodam. Nós temos que ser esse sal que na escola as pessoas vejam: ali tem um menino de Deus, ali naquele trabalho tem um homem de Deus. Se eu trabalho e as pessoas veem que eu tenho Cristo em minha vida, significa que eu sou um sal, e que esse sal, ele tem sabor, que esse sal, ele vai salvar as vidas das pessoas, e pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ver que há um filho, há uma filha de Deus que teme a Ele, tem respeito por Ele e vive em santidade por Ele. Por Ele, a Ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Seja santo, porque eu sou santo. Não foi nós que escolhemos, não foi nós que amamos a Ele, mas foi Ele que nos amou primeiro. Aleluia! Eu vou dar 2 exemplos aqui de pessoas, de homens de Deus, que viveram, acreditaram, disseram não às coisas deste mundo, perseveraram em oração, continuaram lutando, porque sabiam para onde iriam, sabiam o que queriam, sabiam que deviam seguir o caminho reto. 2 homens que lutaram, que perseveraram. Assim como eu também vou falar o terceiro, que é um modo de crente no qual nós não devemos seguir este exemplo, pois ele caiu, sucumbiu e decidiu amar esse mundo a ponto de abandonar os seus irmãos amados, abandonar a fé. Em Gênesis capítulo 39, nós vemos a história desse primeiro homem, que é José. Em Gênesis 39, do versículo 1 ao 23, nós vemos que José foi para a casa de Potifar e ali tem a prisão. Para quem não lembra, José
era um dos filhos, né? Dos 12 filhos de Jacó. E José foi vendido como escravo na terra do Egito. Verdade, Deus. José, como escravo, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E esse homem, ele viu em José uma inteligência divina, um homem que era reto, levou e colocou em sua casa. Passaram um tempo, ele confiou tanto em José que deu como um dono de casa, ou seja, ele confiou tudo a José na sua casa. José, um moço belo, bonito, de boa aparência, boa feição, tomando conta da casa. Toda vez que saíam os donos da casa, os homens da casa, a mulher de Potifar ficava sozinha. Essa mulher, ela sentia atração, desejo por José, a ponto que algumas vezes a Bíblia vai falar que ela foi até José tentando seduzi-lo, mas José não caiu em tentação, pois ele fala que se ele cometesse tal coisa, ele iria desagradar ao seu senhor, que tomou ele como escravo e ele estava ali, como também a Deus, principalmente. Certa vez essa mulher, possuída por um espírito de Jezabel, foi até José com a intenção de se deitar-se com José, a ponto de que José teve que sair correndo. Ele não queria desagradar ao seu senhor, e muito menos a Deus, e ele deixou ali a sua túnica. Essa mulher perturbada pegou a túnica e fez lá o seu escândalo, e infelizmente, né, nós já sabemos o resultado. José foi para a prisão por uma coisa que ele não cometeu. O que aprendemos até aqui? Aprendemos que José disse não às coisas desse mundo. Aprendemos que José, ele não quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Que aliança é essa? Viver uma vida de retidão. Verdade. Nós vemos aqui também que José, naquele tempo dele de servo daquele senhor, a Bíblia nos fala que tudo que José colocava a mão naquela casa, aquela casa ela prosperava. Ele acontecia grandes coisas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Passa-lhe um tempo ali, José, naquela prisão. Ele em nenhum momento ele desanimou das coisas nas promessas no qual o pai dele falava, daquele Deus que até então, quando ele morava com seus pais, tinha dado suprimento para eles. Ele continuou perseverando no meio ao cárcere. Fala que ele ficou alguns anos na prisão. A cada dia José vivia um momento, um tempo de Deus para a sua vida, não guardando mágoa, crendo nas misericórdias do Senhor, que se renovava dia após dia, como fala em Colossenses 3, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele continuou perseverando. E nós vemos em Gênesis 41, versículo 14, que fala: então enviou o faraó, e o chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e bambeou-se, e mudou-se seu vestido, e veio a Faraó. José, naquele tempo de prisão, José ouviu alguns homens ali, começou a interpretar sonhos, e daqueles sonhos, chefe da guarda, ele tomou ali, ele viu que aquele José era um homem de Deus. Ele viu que aquele José, ele tinha prioridade, propriedade nas coisas que ele falava. Aquele homem entregou a guarda daquele cárcere a José. E José tomou conta da administração da cadeia.
José, a Bíblia nos fala que também a cadeia, tudo que José fazia ali era próximo. José foi chamado para sair da prisão. O que é que José fez? José estava sujo, barbudo naquela prisão. José se limpou-se, fez a barba e foi ter com o faraó. Ele foi até faraó. E muitas pessoas, elas vivem como José, mas não a santidade de José. Vivem na cova, ou seja, não querem sair da cova, não querem sair daquele prisão, daquele estado que infelizmente é triste, de escravidão em tal situação, e não conseguem pedir a Deus, não conseguem clamar a Deus, não tem mais forças para orar, não tem mais forças para lutar, não perseveram pela sua casa, não persevera mais pelos seus objetivos. Se antes sonhava, hoje deixou de sonhar. Mas a palavra de Deus fala que tinha um homem chamado Abraão que tinha muitos sonhos, e Deus o convidou para fora em um sonho para ele ver o tamanho das coisas que Deus tinha preparado para ele. Se puder olhar no céu e contar as estrelas, esse é o que eu tenho para você. É muito mais que isso que eu tenho para você. Nem os estrelas do céu, nem a areia do mar. É mais que isso que eu tenho para você. Então sai desse estado de mornidão, começa a lutar, começa a perseverar pela tua casa, a perseverar pela tua família, a perseverar pelos teus sonhos. Se credes, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas saem da cova, mas a cova não sai dela, continuam frustradas, aprisionadas no velho sofrimento. Para renovar é preciso entregar os problemas momentâneos, nem prolongar o sofrimento que podem ser esquecidos. Você tem procurado se renovar? Você tem se renovado? Essa é a pergunta. Guarde para você e responda para você mesmo. Você tem se renovado? Você tem perseverado? Você tem clamado? Ou você é como aquele que, sabe, no começo, quando nós reconhecemos a Deus como nosso Senhor e Salvador, que nós temos o desejo, sabe, a primeira coisa que nós fazíamos era acordar e buscar a Deus. E a última coisa era, quando ia deitarmos, orar para Deus, falar: Deus, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Mas nós, muitas vezes, deixamos isso de lado. Eu lembro que quando eu me formei bombeiro civil, eu andava com um kit de emergência louco, infelizmente, para que acontecesse uma desgraça para mim poder atender. Eu andava com isso dentro. Quem faz enfermagem é a mesma coisa, vendo? Fica ansioso para medir uma pressão, para fazer coisas, né, ali e exercer um pouco. E no começo a pessoa tem aquele desejo, aquela vontade. Da mesma forma somos nós com Deus. Sabe, se nós acordávamos cedo, se nós buscávamos, nós não podíamos ver ninguém ali triste, que nós queríamos dar uma palavra, que nós queríamos chegar e falar: ó, Deus é contigo, Jesus te ama. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vivendo essa vida que vai nos distanciando, aceitando, nos acomodando as coisas deste mundo. E deixamos às vezes de chegar para a pessoa e falar. Às vezes nós vemos um ente querido, um amigo, alguém só precisando falar: ei, sai dessa vida, tem um Pai Celestial que te ama, um Pai Celestial que não quer ver você assim. Se o mundo, se teus familiares querem te ver assim, eu não quero, Deus não quer te ver assim. Alegra-te, tem bom ânimo, pois Deus é contigo. E vamos deixando de lado, irmão, sabe, entrando no modo automático. Passa minutos, passa horas, passa dia, passa mês, passa ano, e nós continuamos na mornidão. Continuamos vivendo essa vida
promíscua, essa vida que sabe que não agrada a Deus. O que Deus quer para a tua vida é uma vida em abundância, uma vida cheia da glória dele. Então para de se acomodar aos padrões deste mundo. Deus. Devemos ter sede de Deus, devemos ter sede de buscar aquela água da vida, aquela água. Sabe que a mulher foi ao poço lá buscar uma água simples ela foi buscar, mas ela encontrou a água da vida, aquela água que flui, aquele ânimo, aquela alegria, sabe? Quando nós conhecemos, quando o pastor chama, ó, você quer aceitar Jesus, você vinha correndo com os olhos cheios de lágrimas aqui na frente, se derramava ao Senhor. Aí por uma coisa que acontece na sua vida, por um desânimo que você tem, uma desilusão às vezes amorosa, alguma coisa familiar, alguma doença, você pega e você se distancia daquele que te criou, que te formou para viver essa vida. Não volta para casa, é isso que ele fala. Ele fala, eu tenho o melhor para você. O que eu tenho preparado para você, você não faz ideia das coisas que eu tenho preparado para você. Verdade. E nós deixamos de lado. Sabe qual vai ser a pior coisa para nós cristãos? Vivermos. Vai ser quando nós chegarmos no céu, sabe? No dia do juízo final. E Jesus olhar para você e você chegar perante Ele e falar assim, Ele chegar e falar para você, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Isso vai doer, irmão, não vai doer. Isso é o que mais vai doer na sua vida. Não é simplesmente a perca de alguma coisa, de algum objeto. Não é simplesmente a dor que você está sentindo aumentando, mas o que vai doer no nosso coração vai ser chegar no dia do juízo, nós deixamos de lado e nós vemos que nós perdemos a nossa salvação. Isso é o que vai doer, nada. Isso é o que vai doer, você chegar perante Jesus e Jesus falar para você, apartai-vos, ou seja, sai daqui que eu não te conheço. Isso é o que vai doer, pois nós precisamos perseverar, nós precisamos acreditar, nós precisamos continuar orando a Deus, nós precisamos voltar ao primeiro amor, pois aquele que nos criou, Ele vai cumprir as promessas em nossas vidas, pois Ele é fiel. Com as minhas filhas, tem um momento lá que eu vejo de um tal desenho animado que o personagem ele está no fundo do poço e daí ele me dá uma lição. Essa lição é: eu não sei o que você está passando, seja na sua saúde, seja com o seu familiar, seja lá com quem for, ou qual área da sua vida for, quando você está no fundo do poço, você só tem um lugar para olhar, e esse lugar é para cima. Então, quando você está no fundo do poço, o único lugar que você vai ver é lá em cima, é a luz.
Então, acorda, você que dorme. Continue orando, continue perseverando, continue buscando, continue clamando, continue acordando nas madrugadas, continue buscando aquele que te chamou e te criou desde o ventre da sua mãe para ser um filho e um filho amado por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Da cova, é preciso, antes que você continue na cova, é melhor eu trocar assim. Melhor você perguntar: o que eu preciso fazer para sair da cova? A palavra de Deus fala que aquele que crê nele, ainda que morto, ele viverá. Então, essa cova, tire ela de lição na sua vida, ou seja, esse deserto, ou seja lá o que for, o que te aflige, aquele espinho na carne que talvez você não saiba o que é, talvez seja um pedido de desculpa, um pedido de perdão, alguma coisa que você precisa falar para alguém. Talvez só basta isso para você sair daquele estado de cova no qual se encontra. Outro homem no qual eu falei para vocês que perseverou foi Abacuque. Ao longo de 3 capítulos vemos as súplicas de Abacuque a Deus. Abacuque não entende o porquê de Judá, local onde vivia, está sendo destruídos pelos inimigos, os babilônios, e suplica ao Senhor por suas respostas. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Até quando, Senhor, clamarei eu a ti e tu não me escutas? Gritar-te-ei com violência e não me salvarás. Abacuque fala no capítulo 1, versículo 2. Tu não me salvarás. Diante da indignação de Abacuque e do seu pedido de ajuda, o Senhor ouve e o lembra de que os seus planos ainda não chegaram ao fim. É preciso ter paciência e fé. Esta é a única forma de se prevenir da queda. Passe mais tempo em oração. Passe mais tempo em adoração. Leia as escrituras com mais seriedade e frequência. Observe a sua vida mais cuidadosamente. Viva mais perto de Deus. Tome como padrão o melhor exemplo. Profira palavras santas. Demonstre compaixão genuína pelas almas dos homens. Ao chegar aquele feliz dia, quando Jesus dirá: aproxima-te, que você tenha alegria de ouvi-lo dizer isto: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Completei a carreira e aguardada para ti uma coroa da justiça incorruptível. Apenas Ele pode vos guardar de tropeços e vos apresenta com exultação imaculada diante da glória. Isso Judas fala no versículo 4.
quando nós vivemos uma vida correta perante os olhos do Senhor, nós teremos a certeza de que naquele grande dia nós poderemos olhar para os nossos filhos, para as nossas filhas e falar: filho, chegado o tempo do pai, mas uma coisa eu deixo para ti, pai, filho. Eu venci, eu lutei, eu combati um bom combate, eu guardei, sabe? Você falando pro seu filho, eu guardei a fé. Olha que coisa linda. Com justiça incorruptível, eu não deixei, eu fiz justiça, eu segui o caminho reto, eu não me corrompi as coisas corruptíveis deste mundo. Eu não me deixei levar pelas coisas deste mundo, mas eu vivi para ver a glória de Deus. Oh, aleluia, sim, Jesus. Esses são os dois exemplos de homens que nós devemos levar como, sabe, uma semelhança que nós devemos seguir para as nossas vidas. Mas agora eu vou falar para vocês de um outro personagem na Bíblia que começou bem, mas que terminou mal. Esse homem tem sobrenome de Demas, que só aparece poucas vezes na Bíblia, muito poucas vezes. Camille, coloca aí na tela, que eu vou ler com todos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Aleluia, Deus. Glória 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Deus fiel, aleluia, Jesus. Amém? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damácia. Veja que... Pode voltar, só aqui. Veja que ali até o A da parte do primeiro versículo ali, nós vemos que Demas me desamparou, amando o presente século. Demas, ele é lembrado pelo apóstolo Paulo em duas passagens. Uma em Colossenses e uma em Filemão. Provavelmente esse homem, ele era como Paulo fala, né? Ele era um cooperador de Paulo. Paulo provavelmente tinha um certo carinho por ele, pois ele era um bom cooperador. A ponto de Paulo, em duas das suas epístolas, lembrar dele. Uma foi em Colossenses 4, que ele fala: Demas foi cooperador do apóstolo Paulo, certamente muito valoroso, pois algumas cartas o próprio apóstolo cita seu nome. Em Colossenses 4,14 ele fala: saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Em Filemão ele fala: saudar-te Éfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos e Demas, e Lucas, meus cooperadores. Todos aqueles que conhecem a Cristo e têm as primeiras experiências no seu amor, ficam empolgados e apaixonados por Ele. Como é maravilhoso ser embalado em seus braços, como é emocionante sentir a presença. Aleluia. E ouvir a sua voz. Glória a Deus, Jesus. Quando o homem tem contato com esse Deus tremendo, não mais sabe de outra coisa na vida, pois tudo que faltava em sua vida se completa por meio de Jesus. Verdade. Contudo, apesar de tudo isso, as Escrituras são enfáticas em dizer: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhas paz no mundo, tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória! Aqui nós vemos que esse homem amou o presente século.
e abandonou ali os seus companheiros, abandonou o apóstolo, abandonou os outros cooperadores no qual ele perseverava na fé. Esse homem, a Bíblia conta que Paulo passou muitas perseguições, e esse homem ele presenciou algumas delas. Por isso ele teve medo e preferiu abandonar Paulo e seguir aquela vida dele, amando aquele tal céu. Há lutas, há aflições, há combates, há açoites, há perseguições, há tristezas, mesmo no caminho para o céu. E quando o vestido, enquanto convertido é criança, alimenta-se de leite. Após um período de tempo, a experiência com Deus deve o tornar homem, alimentando-se de alimento sólido, que fortalece e prepara para o combate e a fé. Isto acontece com todos os crentes. Certamente com Demas não foi diferente. Quando Demas conheceu a Cristo, ouvindo a pregação apaixonada de Paulo, certamente se rendeu a esse Deus que morreu na cruz por ele. Doces são as suas palavras da graça, em que Jesus, sendo feito homem, morreu em nosso lugar. Juntamente com isso veio o conforto e consolo de Deus. Sentimos seu amor de momento. Se há tristeza, e somente pelo fato de não ter conhecido a Deus, ou seja, se há tristeza, é pelo fato de não termos conhecido a Deus. Pois quando temos a Deus, aquela tristeza ela é momentânea, e logo vem a alegria. Logo vem a certeza daquele que é conosco, daquele que nos criou. Lembre-se, de nada adianta caminhar todo um caminho e quando a porta está à frente, recuar e voltar para trás. Demas estava no caminho da vida, mas trocou pelo mais fácil, que é aquele que leva à morte. Nós mesmos, perseguidos, angustiados e apertados de todos os lados, devemos prosseguir nesse caminho difícil, mas que leva a Cristo e a salvação. Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Mateus 24:13. Ou seja, não é o que inicia e para, mas é o que permanece e persevera. Esse homem ele parou. Nós não devemos fazer como ele, nós devemos perseverar. Nós devemos acreditar, devemos confiar, devemos seguir lutando. Sabemos que há provações, que há lutas, que há tentações que sobrevêm a nós, mas que todas elas não são maiores que a nossa fé, maiores que aquele que nos criou. Se toda tentações ela vem a nós, Deus há de mostrar um escape para nós. Então devemos resistir. Resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Já estou indo aqui para o fim. E antes de terminar, eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Em Mateus capítulo 5, no versículo 8, Jesus está ali fazendo sermão do monte, né? Está pregando e dando as minhas aventuranças. E no capítulo 5, no versículo 8, ele fala que só os limpos de coração verão a Deus. Então eu quero pedir aos irmãos que, se há algo que você precisa limpar, se há algo que você precisa fazer, não repare para quem está do seu lado. Faça, fale com Deus. Se o irmão está aqui, você quer falar para ele, fale também. Se é alguém que está longe de você nesse momento,
Apenas feche seus olhos e eleve seus pensamentos àquela pessoa e clame a Deus por ele. Para encerrar, eu queria falar para vocês que se vocês perseverarem, em Apocalipse 21, 4, versículo 4 até o 7, Jesus ele fala do que nos espera. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras elas são fiéis e verdadeiras. Aleluia, glória a Deus. Disse mais ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. E quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. E ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Oh, aleluia. Agora feche os seus olhos, comece a falar com Deus, comece a entregar a Ele a sua vida, a sua casa, a sua família. Comece a entregar tudo que você tem a Ele, pois nesse momento, se você tem uma adoração, adore, clame a Ele, chore por Ele, busque a Ele. Me achareis e me buscareis quando me buscareis de todo o coração. Pai querido, Pai amado, santo é o Senhor, Pai. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de te louvar, de agradecer ao teu nome, Jesus. Pai, nós somos falhos, Senhor Jesus, e muitas das vezes, Pai, deixamos essas coisas nos levar, Pai, para